Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia de falar do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, terceira etapa do campeonato de 2023, e que aconteceu na madrugada de sábado para domingo, né? Ou ontem, né? Então é dia de falar desse Grande Prêmio, aí, terceira etapa do campeonato. E mais uma vez foi marcado pelas confusões aí da direção de prova, da condução da FIA na direção de prova da Fórmula 1, né? Foram várias bandeiras vermelhas nessa prova, foram 3 bandeiras vermelhas, 4 safety cars, teve virtual safety car em algum momento. E assim, fica a questão se todas elas eram realmente necessárias, né? Se todas as bandeiras vermelhas eram necessárias realmente. Eu tenho a minha opinião sobre cada um dos eventos aí, eu vou passar rapidamente por cada um deles. Eu acho que nem todas as bandeiras vermelhas eram necessárias, ou então eram, enfim, era realmente necessário ter uma bandeira vermelha, ou qualquer deveria, na minha visão, ser a atitude da direção de prova. Vamos lá. Começando pelo acidente do Albon, eu acredito que esse é o que mais poderia ser uma bandeira vermelha, né? A pista está bem suja aí nessa imagem que vocês estão vendo no vídeo, deixaria pouco espaço para os pilotos passarem, tem o trator na pista. Isso tudo eu já acho que é motivo suficiente para ter a bandeira vermelha ali na prova e, enfim, a direção de prova paralisar a corrida com bandeira vermelha. Segunda situação é a do acidente do Kevin Magnussen, né? Que foi lá para a parte final da prova. Essa é uma situação que eu já acredito que não era necessária a intervenção de uma bandeira vermelha, né? Só o safety car já seria suficiente. Evitaria aí essa situação justamente da terceira largada, que é essa confusão toda que a gente está vendo na imagem, que tem aí o toque do Alonso, depois gerou um acidente com as Alpines, e ainda teve mais um toque mais atrás ali. A gente está vendo aqui, ó, no alto da imagem, aqui, ó, o toque do Logan Sargent no Nick De Vries. Eu já coloco em detalhe isso aí, até porque também gerou outra situação que a gente vai discutir já já. Ela, na minha visão, já evitaria essa outra confusão não tendo bandeira vermelha no caso do Magnussen, né? A bandeira vermelha do caso do Magnussen. Acontece que essa aqui gerou mais uma bandeira vermelha, que aí gerou aquele final que todo mundo ficou meio chateado. Puxa vida, por que a Fórmula 1 fez a gente esperar meia hora, 40 minutos para uma situação que poderia ter resolvido já lá atrás, né? E ainda tem, essa situação toda ainda tem um agravante, que é a punição que foi dada para o Carlos Sainz, né? E por que eu estou falando aí? Ele foi o único punido de toda a corrida, ele foi o único punido por causar colisão. E aí entra uma situação que entra em desacordo com todas as outras decisões que aconteceram ao longo da prova, né? Ele foi o único que causou colisão e foi punido, sendo que as outras todas as colisões que aconteceram foram em momentos de largada, né? Eu vou puxar aqui, deixa eu puxar aqui, cadê aqui? Aqui, ó, tem uma outra situação já na primeira largada. Esse aqui é na primeira volta, o Stroll tocou no Leclerc, não foi punido por isso, tá, gente? Aqui tá toda a confusão que eu falei já, né? Aqui tá a situação do Carlos Sainz e do Alonso. Aqui temos o Pérez e o Gasly saindo da pista, né? E aí aqui tá a situação. Dizem, para quem estava lá, quem estava na pista lá domingo, diz que a temperatura estava bem, assim, tinha sol, mas no sol era uma temperatura, na sombra era outra temperatura bem mais fria. Então imagine para aquecer o pneu dos carros numa temperatura assim. Então já ficou justificável no primeiro toque aqui do Stroll que os pneus poderiam não estar na melhor das situações, né? E aí aqui também temos a comprovação, ó. O Gasly, o Pérez, lá atrás o Sargent também está com problema e o Sainz, né? Só na mesma curva 4 pilotos tiveram claros problemas de aquecimento, né? Provavelmente essa punição do Sainz não tenha sido muito justa, na minha visão, né? Mais adiante, o próprio Stroll passa adiante, né? Na curva 3, 5 na mesma volta, né? E aí o único punido foi o Carlos Sainz aqui nesse momento aqui, com o toque com o Fernando Alonso. Outra situação que foi investigada e não recebeu punição foi essa aqui, do
Pierre Gasly e do Esteban Ocon. Segundo a direção de prova, eles não puniram porque foi um evento de primeira volta. Que, na minha visão, é a mesma coisa do que aconteceu aqui com o Carlos Sainz e o Fernando Alonso, né? Então não foi punido por causa disso, nem Gasly nem Ocon foram punidos. O Gasly tem ainda o agravante de ter 10 pontos na carteira. Qualquer punição que ele tome agora, que faça ele chegar nos 12 pontos, ele é suspenso da próxima corrida. Então eu acho que a FIA está dando uma segurada de mão. Pesaram a mão com ele no final do ano passado e agora estão segurando a mão para não punir mais ele e não ter uma suspensão aí durante o campeonato. Outro que não foi punido, e teoricamente é uma situação que é muito mais para punição do que do Carlos Sainz, do Gasly e do Ocon, é essa aqui do Sargent, que ele acertou a traseira do Nick De Vries e também não recebeu punição nenhuma. Então fica aí mais uma vez a direção de prova aprontando das delas aí da Fórmula 1, não tendo muito critério na hora de aplicar as punições. Eu acho que isso acaba interferindo demais no campeonato, né? A sorte dela é que as decisões que ela tomou aí, por enquanto, não estão afetando o campeonato, né? Por enquanto, né? Mas acho que ainda assim tem alguma consequência lá no final. Vamos falar aí do vencedor da prova, né? O Max Verstappen. Ele conseguiu mais uma vez vencer, mas não foi mais tão fácil assim a vitória do Max Verstappen, né? Nesse Grande Prêmio da Austrália. Ele sofreu com a pressão das Mercedes nas largadas, na primeira largada já perdeu posição para o George Russell no arranque ali, né, antes da curva 1, e na curva 3 perdeu para o Hamilton. Teve alguma dificuldade para ultrapassar os dois, apesar de acompanhar bem o ritmo das duas Mercedes, né? Mas mais adiante, aí, já depois da segunda relargada, o Verstappen conseguiu aquela ultrapassagem que eu mostrei aqui, ó, essa ultrapassagem aí em cima do Hamilton, já na volta 12 da corrida, e ele conseguiu ir abrindo vantagem ao longo da corrida, né? Mais adiante, já na reta final de prova, ele teve esse problema aí, essa escapadinha aí na penúltima curva da pista de Melbourne, né? Que acabou tirando dele aí uns 4, 5 segundos de vantagem que ele tinha para o Hamilton, estava em 13, caiu para 8, então acabou não comprometendo muito o resultado. E essa situação eu atribuo muito mais ao carro da Red Bull no final de semana, porque o Pérez parecia sofrer dos mesmos problemas que o Verstappen sofreu nessa hora, ao longo de todo o final de semana, mas foi uma condição tranquila e, mesmo não liderando todas as voltas, foi uma vitória bem tranquila para o Verstappen em Melbourne. O holandês aí segue mais líder do que nunca do campeonato de pilotos da Fórmula 1, né? Uma situação aí que é bom a gente observar são as Mercedes, né? Elas estão incomodando não só a Aston Martin, mas também chegaram a dar uma incomodada aí na Red Bull. Significa que mesmo com todos os problemas, o time está evoluindo, tem demonstrado melhoras aí, né? Apesar dessa quebra do George Russell durante o Grande Prêmio da Austrália. Ele liderou uma boa parte dele, perdeu a liderança na bandeira vermelha do Alexander Albon, né, a primeira bandeira vermelha da corrida, mas o Hamilton também liderou e incomodou há algum tempo o Max Verstappen ao longo de toda a corrida, todo o Grande Prêmio da Austrália, sempre mantendo ali dentro da casa dos 15 segundos a diferença dele para o Max Verstappen. Claro que era o Max Verstappen muito mais controlando a vantagem para o Hamilton do que o Hamilton tentando encostar no Verstappen, não deixando o Verstappen escapar. Na verdade, a gente via que o Hamilton estava melhor em relação ao Alonso, que o Alonso dava uma pressionada, diminuía um pouco a vantagem, o Hamilton ia lá, virava uma volta um pouquinho mais rápida e já estabelecia tudo de novo, toda aquela vantagem que ele tinha para o Alonso de novo, e não se deixou abalar por isso, né? Então a gente está vendo aí a força toda que a Mercedes já tem, mesmo com todas as dificuldades que eles tiveram aí ao longo da temporada. Outra figura que a gente merece destacar aqui é o Sérgio Pérez. Ele largou dos pits, teve problemas no final de semana inteiro, escalou o grid com toda a calma e segurança que ele tinha do mundo, fez 2 boas ultrapassagens nesse processo e salvou aí em 5º lugar mais o pontinho da melhor volta. Então isso é muito importante, né, para o Sérgio Pérez. Vamos ver o resultado da corrida, porque tem situações aí bem interessantes sobre o resultado da corrida. Verstappen venceu com Lewis Hamilton em segundo e Alonso em terceiro. Esse foi o pódio, 11 títulos no pódio, né? 11 títulos mundiais no pódio. Stroll em quarto, Pérez
Em quinto, Lando Norris em sexto. Sétimo, Nico Hülkenberg. Aí, ó, com 6 pontinhos para ele. Oitavo pro Piastri. Guan Yu Zhou em nono. E Yuki Tsunoda em décimo. Esse resultado fez com que todas as equipes da temporada saíssem pontuando da Austrália, né? Bem importante esse resultado. É interessante que eu vou puxar uma situação aí que a Haas teve nesse final de semana, foi que ela pediu o protesto da corrida em relação ao resultado final, né? Ela queria que o resultado final fosse considerado aquele que tinha antes da última bandeira vermelha, né? Mais ou menos da abertura, o que foi marcado, né? No momento da paralisação em que o Hülkenberg estava em quarto. E aí, mais uma vez, eu atribuo isso à culpa à direção de prova, porque, né, tá dando espaço, margem para as coisas darem ruim, né? Mas vamos lá, vamos para o campeonato de pilotos, vamos falar de coisa boa. Campeonato de pilotos, temos Verstappen e Pérez dominando aí, dobradinha da Red Bull no campeonato, com Alonso em terceiro, né? 69-54 para Verstappen, né? Alonso tem 45 pontos, o Hamilton tem 38 agora, ele é o quarto. Aí Carlos Sainz e Stroll tem 20, Russell tem 18, Norris tem 8, Nico Hülkenberg é o nono, à frente de Charles Leclerc, que é o décimo, né? Isso aqui significa que o Hülkenberg conseguiu uma posição melhor do que o Leclerc nessa situação de pontuação. Tem mais gente empatada lá para baixo, mas tá bem interessante isso daí. Campeonato de construtores. A Red Bull lidera, né, com 123 pontos, Aston Martin é a vice com 65, a Mercedes é a terceira com 56. Então eu vejo aí que a Mercedes podia pontuar muito mais, talvez ultrapassasse a Aston Martin nesse grande prêmio da Austrália. A Ferrari tem 26 pontos, McLaren tem 12, e olha que ela estava toda má, né, toda capenga aí, já pulou para o quinto lugar nessa corrida. A Alpine tem 8, Haas tem 7 pontos, Alfa Romeo tem 6, a AlphaTauri tem 1 e a Williams tem 1 ponto. A coisa já embolou toda de novo aí no campeonato de construtores. Uma corrida aí que todo mundo teve problema, né? Quase todo mundo teve problema. Já mistura todo o grid em relação ao que a gente vinha vendo aí nas duas primeiras etapas do ano, mostrando como a coisa muda muito rápido mesmo na Fórmula 1, né? A Fórmula 1 agora só tem corrida daqui 3 semanas, lá no final de abril, o Grande Prêmio do Azerbaijão. No dia 28 de abril a 30 de abril, né, na sexta-feira de 28 a 30 de abril, tem o Grande Prêmio do Azerbaijão. É a primeira prova em solo europeu, né? Tá certo que é bem leste europeu, mas a primeira prova em solo europeu do ano, tá? Então vamos ficar espertos aí, e uma semana depois eles vão para as Américas, né? Vem para as Américas nos Estados Unidos. Então começou a folia do calendário em modo geográfico aleatório, né? Se você curtiu o conteúdo aí do Liguem Seus Motores, se inscreve no canal aqui, é sempre muito importante essa sua ajuda aqui para o nosso canal. A gente está tentando crescer, tentando monetizar nosso canal, então essa ajuda de vocês é muito importante. Curte o vídeo, indica aí para os amigos, né? Segue a gente no Instagram, no Facebook. Essa ajuda de vocês é sempre muito importante, pessoal. Os links das nossas redes sociais estão todos na descrição, mas se inscreve no canal e curte o vídeo, isso ajuda demais a gente, tá? A gente volta durante a semana, ainda temos mais um vídeo programado na quarta-feira, então fique ligadinho aqui no Liguem Seus Motores para não perder nada, beleza? Fique ligado com a gente!